Muito bom dia, meus queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez. A mesa está posta, o Espírito Santo do Senhor nos chama a termos intimidade na confiança de um Deus Todo-Poderoso que está conosco todo o tempo. No nosso Café Intimidade hoje, eu vou ter um bate-papo especial com o pastor João da Veiga, do Ministério Ceifa, aqui da cidade de Itajaí. Nós vamos conhecer um pouco da história desse ministério e o que Deus tem feito de forma tão especial nesta igreja aqui da cidade de Itajaí. Meus queridos, você quer mandar o seu e-mail, a sua história, você pastor, manda pra gente seu endereço pelo devocionalintimidade@tvmca.com.br e também no facebook.com/programa Devocional Intimidade. Você encontra tudo o que está se passando aqui e a nossa página de frases, o Frases Devocional Intimidade. Meu querido, que hoje você possa abrir o seu coração para que Deus encontre lugar e guarida para ministrar a sua vontade boa, perfeita e agradável neste dia sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Fique com o seu coração aberto e esse é o nosso Café Intimidade. Seja bem-vindo a mais um Devocional Intimidade. Pastor João, que bom ter o senhor aqui com a gente. Prazer estar aqui. Fiquei alegremente contente, claro, feliz por estar aqui, pelo convite que foi me feito, né? Amém. Sendo que, Mônica, vou lhe dizer, os telespectadores também, os nossos ouvintes, nossos seguidores do nosso ministério, já vão saber disso, que eu profetizava em cima do meu altar, dizendo assim: olha só, pastor, nós um dia estaremos na televisão. E hoje... Glória a Deus. Quem sabe o prenúncio de algo ainda maior, né, pastor? Verdade, cremos sim, dessa certeza, forma, né? Com certeza. A promessa que Deus tem para a nossa vida, se nós, o Ministério Ceifa, na liderança do pastor João da Veiga, que é a minha pessoa, se permanecer fiel, com intimidade, sim, com que é certeza, o programa, verdade, com Deus, né, nós iremos longe, porque a promessa é grande. É verdade, né, pastor? E não começou de hoje. E aquela questão, a obra é grande e os ceifeiros são poucos. Então, aqueles que se colocam nesse lugar de disponibilidade para a obra do Senhor, automaticamente eles vão se multiplicar se estiverem nessa intimidade com o Senhor. É verdade. Né? Essa intimidade, ela traz um tempo de qualidade, de permanência, né? Para descobrir a sua chamada. Agora, Mônica, você falou dos ceifeiros. Realmente, hoje em dia está sendo muito difícil de formar ceifeiros. Né? A gente vê aí as situações em que está se acontecendo devido a religiosidade está tomando conta, né? Está tomando conta e estão se esquecendo do reino de Deus. E alguns até acham que por ser cristãos, né, e coloca a mão no arado e quando vê que realmente o arado não é aquilo que eles pensavam, que eles queriam que fosse, eles olham para trás e largam a obra. E não é fácil formar ceifeiros. É verdade, mas nós estamos pessoas aí, que... o Ministério Ceifa está tentando em todos os meios. Ceifando, então, gerando ceifeiros todos os dias, né, pastor? Todos os dias, com certeza, é glorioso. Mas o seu chamado, ele iniciou já desde pequeno? Fala um pouquinho do chamado do pastor João. Mônica, meu chamado, meu chamado começou na década de 80, em 1980, né, nós estávamos como marinheiro embarcado em navio da Petrobras, inclusive nesse prédio aqui onde está, era a agência marítima do Antônio Ramos, navegação Antônio Ramos, nesse prédio onde nós estamos hoje. Que tremendo, e anos depois volta para contar seu testemunho. Após 35 anos, mais ou menos, gente, que maravilhoso. eu volto no mesmo prédio para contar o testemunho, como Jesus me pegou, essa é a realidade. Como que Jesus me pegou? Como eu lhe falei, 10 anos na Marinha, né? Na Petrobras, e viajando pelo esse mundo afora, e navegando pela costa aqui também, e sempre tem um cristão, Deus sempre tem uma voz dele em todos os lugares. Né? Ele nos cerca de alguma forma, nos cerca, E ali nós tínhamos um mecânico e um doutor a bordo que era cristão. Olha só. E é engraçado do modo de falar, interessante, que sem eu conhecer a Jesus, eu carregava uma Bíblia da minha avó, na minha bagagem, quando fazia para ir para bordo, né? Saía de Itajaí para o Rio e botava maconha no lado da Bíblia. Eu comprava maconha aqui em Navegantes, né? E colocava no lado da Bíblia e a bordo e lá a gente usava, né? Mas depois chapadaço de maconha e cocaína, tirava e ia ler a Bíblia, chorava. Olha só que loucura! Em cima da Bíblia. Eu nunca esqueço do Salmo 127. É um salmo que muito marcou na minha vida, no histórico evangélico, né? Mas já era Deus, Mônica, nos preparando. Porque a gente... Deus tem os seus meios, tem né, pastor? Tem os seus meios. Porque foi, assim, um sobrenatural na minha vida.
um cuidado especial de Deus com a minha vida, da seguinte forma: já não era primeiro para mim estar aqui. Sim. Porque no curso dessa vida que nos deu como marinheiro, né, a gente ia em certos lugares que ali dava briga, e fui assim, Deus me livrou de facadas, de tiros, de doenças venéreas, aquelas coisas todas, né, que você, mais ou menos, a gente tem uma noção, mas Deus sempre cuidando. E esses dois marinheiros que ali estavam, sempre nos convidavam para ir à igreja. Olha só. E eu disse, um dia eu vou. E com o passar do tempo, em Ilhéus, quero resumir aqui, em Ilhéus, em 1980, nós estávamos descarregando em Ilhéus, na Bahia, e nos convidou para ir a uma igreja. E eu topei, vamos à igreja. E fomos. Depois de muita insistência? Depois de muita insistência, depois de muito trabalhar, e nós fomos. Até então, eu nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. Não tinha nenhuma noção de nada, que era um culto, vamos dizer assim, que era uma reunião evangélica. Sim. Né? Porque nós éramos católicos, apostólico, romano e macumbeiro. Eu era macumbeiro. Que junção. Sim, romano, católico, apostólico e macumbeiro junto, fazia macumbas, aquele negócio todo. A minha mãe nos ensinou isso. Né? Então, eu entro dentro de uma igreja evangélica e quando eles conseguirem me colocar dentro dessa igreja em 1980, não sei o mês, mas na década de 80, 1980, e quando eu entrei dentro daquela igreja, a primeira vez que eu ouvi um culto, uma reunião, o pastor fez a apresentação e disse assim, agora vamos orar. E quando ele disse, vamos orar, eu até então nem sabia o que era orar. E viu aquele povo tudo orando. Veio na minha mente uma cachorrada, parece uma cachorrada latindo. E veio uma voz, outra no outro lado, assim, feche teus olhos. E eu fechei meus olhos. Quando eu fechei meus olhos, Mônica, ali deu. Ali Deus me pegou. Olha só. Eu senti dois seres. Feche teus olhos. Quando eu fechei meus olhos, eu senti dois seres. Me cutucou aqui, no meu ombro. E o meu espírito saiu de mim. Foi onde eu tive um arrebatamento. Não vou dizer que seja de sentido, mas foi um arrebatamento do meu espírito, que eu olhei a igreja, o povo todo, e olhei o meu corpo, o meu espírito, o meu corpo de joelho lá. E disse, meu Deus, e voltei rapidamente. Daquele dia para cá, nunca mais eu prestei para o mundo. Com certeza. Nunca mais prestei para o mundo. Aí então foi assim um sobrenatural de Deus já iniciando na minha vida. Deus, na verdade, por lhe conhecer, ele lhe sacudiu e já também mostrando que ele não tinha outra saída para você. Hoje né? Eu entendo, hoje eu posso falar no espírito, né? Espírito, vamos começar de cima para baixo, espírito, alma e corpo. Hoje eu entendo isso, corpo, alma e espírito, né? Dicotomia do homem. Hoje eu entendo isso, que eu sei que foi meu espírito que foi arrebatado. E daquele dia para cá, eu não me converti no momento, eu não fui para a igreja no momento. Mas aquela experiência deu início à caminhada, exatamente. O Espírito Santo já começou a trabalhar muito forte no meu espírito. Eu comecei a ter entendimento, então, já com a Bíblia ali, eu comecei a ler, a comer aquilo ali, a ler. E aí, então, a minha vida começou a mudar. Okay? E ali você foi desenvolvendo esse tempo com Deus, mas chegou um momento da sua vida que o Senhor disse assim, não, eu tenho algo para você. Que foi o início do Ministério Ceifa, né? Exatamente. Daí foi onde veio a conversão minha, em 1984, então aí eu aceitei Jesus mesmo. Até então eu só estava acompanhando, aceitei Jesus. Aqui em Itajaí, né, na Assembleia de Deus, fui presbítero da Assembleia de Deus, sou criado ali, filho criado ali, na Rua Andrade, né, e muitos milagres aconteceram, muitas coisas nós vimos, né, de Deus fazendo através da nossa vida, muitos milagres aconteceram, Deus nos usando, eu e minha esposa, né, através da nossa vida para outras vidas, e poder entender, porque o coração do ser, quando Deus vê, ele sabe, conhece, ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas quando ele vê que o coração do ser é adaptado para ajudar um outro ser, a chamada é diferente, mano. Com certeza. O que Deus tem para aquela pessoa é totalmente diferente, porque a matéria-prima dentro do reino de Deus são almas. Com certeza. Você quer mexer com Deus, né? Mexe com almas. Você mexeu com alma e mexe com Deus. Eu até costumo dizer assim que o coração, ele não bate, o coração de Deus, ele não bate tum-tum, ele bate almas. Almas. É verdade, almas, não, é verdade. E a gente sabe disso. Porque a própria essência dele é amor, né? Com certeza. Deus, a fonte, mesmo ele querendo ficar irado, ele volta de novo, porque ele volta atrás, né? Porque a essência dele é amor. Né? Então, quando ele vê
que ele vê um ser que tem amor a outro ser, né? A chamada dessa pessoa é outra forma de Deus trabalhar, é uma chamada diferente. Com certeza. Né? Uma chamada. Então, aí nesse período que eu estava dentro da Assembleia de Deus, a gente ia muitas em casa de orações, oramos muito em monte, em morro. Ele dizia assim, Deus tem uma chamada contigo, Deus tem um ministério. Eu nem sabia o que era ministério até então. Não sabia o que era ministério. Deus tem uma chamada muito forte contigo, Deus tem tal. Porque eu era ousado nas minhas mensagens, né? Que já era mais elétrico, tipo marinheiro, assim, mais... Ah, irmão, como é que é? Aquela coisa arada toda ali. Que já era a essência do próprio Deus dentro de você, né? Exatamente. Para aquilo que o Senhor o tinha. Exatamente. E nós permanecemos ali, né, na Assembleia de Deus, quase 18 anos, eu e minha esposa, e meus 2 filhos que nós temos, né? Um com 25, outro com 30, graças a Deus são excelentes filhos. Glória a Deus. Que foram bem doutrinados, né? E ali a gente ficou por um período, por um tempo. E aí nesse tempo que nós ficamos ali, nós começamos a nos adaptarmos de formas meias assim, com o passar da nossa vida que nós estávamos passando, com problemas como empresário nós éramos, né? Sim. E aí veio as recessões, as trocas dos presidentes, veio aquelas... a economia do nosso país, e o pessoal dizia que era prova de Deus. Deus te provando, digo, mas como e tal. E eu dizendo que não era Deus e dizendo que era Deus aí. Resumindo, tive que tomar uma decisão e partimos para uma outra religião, uma outra igreja. E ali o Senhor, a gente já está quase no final desse bloco. Isso, eu quero deixar o próximo. Porque na verdade o que acontece? Deus, a sua história ficou muito bem clara aqui. Deus ele foi sacudindo todas as suas estruturas. Todas. Porque primeiro é todo um tempo que Deus prepara. Exatamente. Aí Deus sacode as estruturas e eu digo até que muitas vezes Deus nos arranca de um lugar para colocar em outro. Porque Deus não é placa de igreja. Exatamente. Deus é coração, como você falou. E no próximo bloco, então, a gente vai falar do Ministério Ceifa, que é aquilo que Deus fez. Então, gente, você não saia daí, porque você também, que faz parte do Ministério Ceifa, está ouvindo um pouquinho daquilo que Deus fez e tem feito no vosso meio. Então, não saia daí, são só 30 segundos e eu volto com o pastor João para a gente conversar mais um pouquinho aqui no nosso Café Intimidade. I've never felt so torn before. It seems I don't know where to start, but it's now.